adoramos, Senhor. Adoramos o seu nome neste lugar. Glória a Deus, amados. A paz de Cristo. Você que se liga conosco aqui no mais um Tadel. Seja bem-vindo ao nosso Tadel Online. Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus.
Eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar nessa noite. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 5. O versículo é o número 8. Versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O tema dessa mensagem é a estratégia do diabo para impedir o crescimento da igreja. As estratégias do diabo para impedir o crescimento da igreja. Esse texto, queridos, fala do nosso inimigo. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, o nosso inimigo não é o nosso vizinho que joga ovo podre para dentro do nosso quintal. Não é aquela pessoa que te persegue no trabalho. Não é aquela pessoa que fala mal de você. Não é. O nosso inimigo é o diabo. Como diz o irmão Jorge, é o lapeta mesmo. É o lapeta que é o nosso inimigo. Queridos, Deus já tinha me dado essa palavra há muito tempo e eu já tinha compartilhado ela uma vez aqui na igreja e eu senti de novo de compartilhar. E eu espero que de alguma forma possa abençoar a sua vida. E eu queria contar uma experiência aqui rapidinho com vocês que eu tive ontem à noite. Eu estava em casa à noite, deitado, normal, dormindo. E por volta, eu acho que umas 3, 4 horas da madrugada, por aí mais ou menos, eu tive um sonho. E esse sonho, eu dava uma carona para um rapaz. E eu levava ele e ele dizia para mim por outro canto, que não era que ele sempre ia. E eu entrei com ele dentro de um matagal e eu fui entrando. E eu vi, dentro daquele matagal, tinha vários caminhos assim. E tinha algumas estradas com tijolos. Aqueles tijolozinho pequenininho, encaixadozinho. E também assim, algumas partes de concreto. E com muito mato, meio antigo assim. E eu entrava com ele ali. E ele dizia que ele ia trabalhar de vigia ali naquele lugar. Ele vigiava aquele lugar. E quando eu cheguei lá, ele entrou dentro de uma sala. Aí lá já era uma parte que tinha uma sala, né, no decorrer do caminho. E ele entrou nessa sala e tinha 4 símbolos lá dentro. Esses 4 símbolos eu tenho quase que certeza que são satânicos. E eu só consigo lembrar de um do sonho. Eu estava hoje tentando assim, interpretar o que queria dizer. Mas eu não consegui ainda. Mas o interessante não foi isso. O interessante foi quando eu me levantei. Que eu me acordei. Pá! Me acordei. Aí eu digo, meu Deus, que sonho é esse? E quando eu olho, eu deitado mesmo, eu olho para cima, eu olho para a lâmpada do nosso quarto. Tinha um morcego muito grande na lâmpada, assim, pendurado. Muito grande. E a asa dele não estava totalmente aberta, estava um pouco. E eu pensei que era um morcego mesmo, que estava lá em casa. E eu fiquei, não, eu vou espantar esse morcego. E eu fazia assim para ele. Fazia algum barulho. E quase a Deus acorda do meu lado. Mas ele nem se mexia. E eu fui falando. E eu comecei a perceber que aquilo não era algo físico. Era algo espiritual. E de repente, eu comecei a orar em espírito. E quando eu olho de novo para lá, para aquela lâmpada, aquele morcego sumiu de lá simplesmente. Não era um morcego real, porque se fosse, provavelmente ele ia sair voando quando eu fizesse assim, né? Espantasse ele. O que eu entendo, queridos, com esse sonho? Que o diabo fica com muita raiva da gente, ele tem muita raiva. E ontem eu estava meditando no que eu iria falar hoje aqui, para você. E o Espírito Santo me levou a isso. Fala para a igreja que o diabo tem estratégias para impedir o crescimento da igreja. E a gente sabe que essa quarentena, ela tem esfriado muita gente. A igreja, eu não digo que a igreja estagnou, mas eu digo que a igreja deu uma recuada. Recuou um pouquinho.
E eu ainda não consegui entender direito esse meu sonho, essa visão que eu tive. Não estava conseguindo entender, mas hoje eu saí para trabalhar e algumas experiências que eu tive no meu trabalho, eu comecei a entender que realmente Deus quer alertar a igreja para que quando voltar tudo isso, a gente não deixe as estratégias do diabo impedir da gente romper e crescer nessa cidade, para a glória de Deus. Amém? Então eu quero estar compartilhando essa palavra. E o diabo, ele tem muitas estratégias. Ele é um estrategista. Satanás, ele não faz nada sem planejar. Ele planeja para ele fazer. Ele é o maior inimigo da raça humana. Você sabe que desde lá do Jardim do Éden, o diabo já persegue o ser humano. O diabo, ele tem raiva do ser humano. Ele quer destruir com o ser humano. E o diabo, queridos, ele não quer que a igreja cresça. Do que depender dele, a igreja não cresce. Do que depender dele, ninguém vai ser salvo. Entendam isso. O diabo quer que a igreja não cresça. É isso que ele quer. Ele quer que a igreja cada vez decaia. Nos Estados Unidos hoje, queridos, a igreja ela está passando uma fase difícil lá. A gente vê muitos homens de Deus indo do Brasil para os Estados Unidos, fundar igrejas lá e recomeçar o avivamento. Apesar de que os Estados Unidos é um dos países que mais tem cristãos no mundo. Tem igrejas muito maior do que no Brasil lá. Mas o evangelho decaiu de um tempo para cá. E a gente vê, queridos, que o diabo ele faz de tudo para a igreja parar. Mas a igreja que somos nós, não vamos parar. Nós vamos continuar e nós vamos avançar e nós vamos crescer para a glória de Deus. Agora, queridos, quais são essas estratégias que o diabo tem usado para impedir o crescimento da igreja? A primeira estratégia que o diabo tem usado ele faz de tudo para ninguém converter. A primeira estratégia do diabo é essa. Você sabe que se converte alguém, a igreja cresce. Se alguém entrega a vida para Cristo, significa mais um membro na igreja, mais alguém que está indo para o céu. Então o diabo faz de tudo. Ele coloca falsas igrejas, falsos líderes para ensinar doutrinas, heresias, para fazer as pessoas se confundirem e acharem que todas as igrejas são erradas. Ele faz de tudo para ninguém converter. Eu fiquei, queridos, 21 anos da minha vida longe do evangelho, mesmo minha mãe sendo cristã, me ensinando tudo, porque o diabo usou estratégias para me impedir de entregar minha vida para Cristo. Mas sempre naquele momento, sempre quando eu ouvia a palavra, aquilo me tocava. Quando chegava na hora do apelo, eu ficava agoniado para querer sair da igreja, porque aquilo tocava o meu coração. Eu sabia que eu precisava de Deus na minha vida. Mas o diabo colocava estratégias para impedir de eu entregar a minha vida para Ele. E foi interessante que na semana que eu entreguei a minha vida para Jesus, uma das coisas assim que eu me distraía muito e que tirava muito, roubava muito meu tempo, era o videogame. Não é pecado você jogar videogame, não é. E de vez em quando eu jogo também. Mas eu era muito viciado e aquilo impedia de eu ir para a cela, aquilo impedia de eu ir para a igreja. Aquilo era uma estratégia que o diabo usava para mim não me converter. Mas quando foi um dia, uma semana, queimou praticamente os 3 videogames lá, na locadora onde eu tomava conta. Os 3, pá, de uma hora para outra. E nessa semana, eu entreguei a minha vida para Jesus. Parece assim, eu falando para você, parece que é uma coisa banal isso, mas isso acontece, queridos. Tem pessoas hoje que não entregam a vida dela para Jesus por uma besteira dessa que o diabo usa para impedir da pessoa entregar a vida para ele. Então Satanás, ele sabe o valor de uma alma e ele usa de tudo para impedir daquela pessoa vir para Jesus. Ele usa de tudo. Segundo item, ele tenta fazer as pessoas se desviar do caminho do Senhor. Primeira estratégia, ele não quer que você converta. Segunda estratégia,
ele não quer que você fique firme com o Senhor. Ele quer que você se afaste dele. E ele vai usar várias estratégias. Ele vai colocar tentações para você. Ele vai colocar aquilo que você mais gosta de fazer, o pecado que você mais não consegue dizer não. Ele vai colocar diante de você, para você pecar e para você se afastar de Deus, porque o pecado nos afasta do Senhor. A cada pessoa que se desvia, o coração de Deus chora, queridos. O coração de Deus fica triste. Olha só, Jesus disse que se aquele que fizer alguém que se desviou voltar para o caminho da verdade, encobre uma multidão de pecados. Então, queridos, é muito sério. Uma pessoa que se afasta do Senhor, a gente tem que ir atrás, a gente tem que falar, a gente tem que amar aquela pessoa. Pode ser o pior pecado que ela tenha feito, mas a gente tem que ir atrás. Talvez o diabo vai usar essa estratégia para você julgar aquela pessoa que desviou, aquela pessoa que durante a quarentena não está bem, se afastou do Senhor. Talvez o diabo vai querer usar isso, mas você não vai deixar essa estratégia dele fazer efeito em você. Você vai dizer, não, se eu for preciso, eu vou atrás da 99, eu deixo as 99 e vou atrás da 100 ovelha. E vou atrás dela. Amém? Nós, queridos, não temos que desistir de ninguém. Nós temos que amar cada um e realmente saber que uma alma tem valor. O diabo sabe disso. É por isso que ele quer que a gente desista das pessoas. Então, o segundo item ele quer fazer com que você se desvie dos caminhos do Senhor. Terceiro item. Olha só. Terceira estratégia. Ele não quer que você gere filhos espirituais. Osivan, o que é filhos espirituais? Você ganha uma pessoa para Jesus. Você discipula aquela pessoa. Você cuida daquela pessoa e você começa a discipular ela e demora ela está falando de quê para você? Paizão. Porque você se torna o discipulador daquela pessoa. É um filho espiritual seu. E tudo aquilo que você sabe, você vai passar para aquela pessoa. Você vai ensinar aquela pessoa, para que aquela pessoa possa ser uma bênção na mão do Senhor. Então, o diabo não quer que você gere filhos espirituais. Olha só, o inimigo sabe o que Deus pode fazer através de cada um de nós. Por isso ele não quer que ninguém se envolva no reino de Deus. Então, queridos, o diabo vai fazer você brigar com o seu discipulador. Ele vai fazer você não se dar bem com o seu líder, com a sua liderança, para que você não cresça espiritualmente, para que você não gere filhos. Talvez você que está me ouvindo hoje aqui, nessa noite, você não tenha ainda um filho espiritual, você não tem um discípulo. Comece a dizer, Deus, eu quero ganhar alguém para Jesus, eu quero discipular alguém. Porque o diabo, queridos, ele quer que você não discipule ninguém. Ele quer que você não invista na vida de ninguém. É isso que ele quer. Mas quando você pega alguém que foi todo naquele lamaçal do pecado, longe do Senhor, um cara que todo mundo olhava e dizia assim, esse aí não presta para nada, esse aí não vale nada. E você pega aquela pessoa, você ganha ela para Jesus, você discipula ela, você investe na vida daquela pessoa, e depois aquela pessoa é uma bênção no reino de Deus, lidera a célula, multiplica, cresce, é um grande multiplicador, cresce no reino de Deus, porque você investiu. Você realmente não caiu na estratégia que o diabo colocou, de você não fazer discípulos. Então, a vontade de Deus é que você faça discípulos, faça filhos espirituais. A nossa igreja hoje, queridos, tem uma base de quase 300 membros, 200 e poucos membros a gente tem, quase 300. E nós precisamos de pais espirituais para cuidar desses bebês espirituais que vão estar surgindo. A gente ora assim, Deus, oh Deus, que no domingo, no culto de celebração, que no Diflem, Senhor, que nas células haja salvação, Senhor. Mas se não tiver discipuladores para cuidar, Deus não vai dar. Então Deus está chamando você para ter um filho espiritual também e ajudar na edificação do corpo de Cristo. A igreja então vai crescer com tudo isso. E o diabo não quer que você gere filhos espirituais. Amém? Quarto item.
Quarta estratégia do diabo. O diabo não quer que você some com a sua liderança. Ele quer te enganar para você não somar com a sua liderança. O diabo, queridos, ele é especialista em causar contenda, discussão, problema. Ele é especialista nisso. E ele, queridos, ele não quer que você se dê bem com o seu líder. Talvez tem coisas no seu líder que você não concorda. Talvez tem coisas que no seu líder incomoda você. Mas se Deus colocou ele ou ela como seu líder, é porque Deus tem um propósito através da vida dele ou dela para fazer na sua. Amém? Satanás usa o engano para que você pense que está agindo certo, mas na verdade você está agindo errado. Gente, é muito triste quando alguém não coopera com a sua liderança, não ajuda a sua liderança. Você sabe por que tem um monte de denominação hoje, um monte de igreja por aí? Igreja do não sei do que, igreja não sei o que mais. Um monte de igreja, de tantas denominações, sabe por quê? Porque muito desses membros, desses pastores que fundaram essas igrejas, eles não concordavam com alguma coisa com a sua liderança, eles se rebelaram contra a sua liderança e eles fundaram o ministério deles. Uns para ganhar dinheiro, outros para mentir, para enganar, outros para querer ter um título de pastor sem ser pastor. A gente não se dá o título de pastor, a gente recebe o título de pastor, a gente recebe o título de evangelista, a gente recebe o título de pregador. São as pessoas que vão nos dar, são as pessoas que vão reconhecer o ministério que Deus nos deu. Então, queridos, às vezes o diabo usa isso para você não somar com a sua liderança. E Deus não quer isso. Deus quer que você ajude seu líder. Poxa, mas o meu líder, cara, ele é uma bênção. Então ajude, ore por ele. Vá lá com ele, converse com ele, diga o que você acha que ele precisa melhorar. Olha, eu prefiro um liderado meu que chegue comigo e fale a verdade na minha cara, assim, do que aquele que fica fingindo que está tudo bem. Dá um sorriso, aquele sorriso amarelo, né? Sorriso amarelo, assim. Dá um beijo, você é o meu líder, aí abraça, né? Não, está cortando o manto por trás. Prefiro que fale a verdade. Meu pastor deve estar ouvindo agora a pregação, e com certeza. Ele sabe disso, que o que eu tenho para falar, eu falo para ele. Mesmo que ele não goste, mas eu falo. Porque eu não quero ser falso com ele, eu quero ser sincero. Eu quero ser verdadeiro, porque ele é minha liderança. Eu não quero deixar um espaço para o diabo agir e impedir da igreja crescer ainda mais. Então isso impede, querido, o crescimento da igreja. Se você não está bem com o seu líder, passou essa quarentena, ou até hoje mesmo, converse com ele, peça perdão, diga, não, meu líder, eu quero somar com você. Olha, eu sei que nosso setor não está tão bom, nossa área não está tão boa, nossa célula ainda precisa melhorar. Mas olha, eu quero te dizer que eu estou contigo, eu quero te dizer que eu vou somar, que eu vou te ajudar. Eu quero te dizer assim que, olha, de hoje em diante vai ser diferente, nós vamos trabalhar junto e nós vamos crescer e nós vamos frutificar no reino de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então some com a sua liderança, não deixe de somar, não deixe o diabo fazer com que você não some, mas some com a sua liderança. Quinta estratégia do diabo. Ele quer que a igreja seja dividida com discórdias, desuniões. A falta de união causa divisão. Jesus disse que um reino dividido não prosperará. Não prosperará. Gente, por que existe tanta divisão dentro da igreja? Porque existe fulano de tal, eu sou é que nem lá em Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, eu sou de Pedro. Não pode existir isso no reino de Deus. Nós temos, é claro, queridos, dentro da nossa igreja, uma hierarquia. Existe o líder de célula, existe o líder de setor, existe o líder de área, existe o líder de distrito.
existe o pastor de rede, existe, isso é só uma hierarquia dentro da igreja, é só para organizar as coisas, mas nós não temos que deixar de falar com o irmão porque ele é de outro setor, porque ele é de outra área, ou porque ele é de outra igreja. Não, queridos, nós temos que estar unidos. Nós temos que dizer para o diabo assim: olha, diabo, tu não tem poder na minha mente, eu amo meus irmãos, eu amo cada um, e eu vou estar junto com a minha liderança. Amém? Então, queridos, o diabo quer causar divisão dentro da igreja. Pensa numa coisa que o diabo usa para dividir, para causar contenda, é fofoca, cara. Fofoca. Às vezes a gente fala uma coisa, aí o cara vai, aumenta, fala outra para outra pessoa, aí outra pessoa aumenta mais e fala para outra. Então a gente tem que ter cuidado, gente. Tem gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, tem gente que infelizmente é usado pelo diabo dentro da igreja. É usado pelo diabo, porque inventa fofoca, fala para um, fala para outro. Quando tu tá falando com o irmão normal, pega na mão, ele ri, irmão, tá. Quando no outro dia tu vai pegar na mão dele, ele já não pega direito na tua mão, já não fala direito contigo. Eu já fico desconfiado. Para mim, alguém já falou mal de mim. Claro que nem toda vez é isso, mas para mim tá alguma coisa errada. E eu sempre pergunto: irmão, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Por quê? Porque o diabo, queridos, usa fofoca, usa desunião para impedir da igreja crescer. Então não caia nessa do diabo, não caia nessa, não caia. Nós somos uma só igreja, nós temos um só Deus, uma só fé e um só batismo. Item de número 6, sexta estratégia, ele causa o desânimo, ou seja, ele causa a frieza espiritual. Gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa quarentena? Tem muita gente esfriando espiritualmente. Sabe como eu vejo isso? É só olhar no status da pessoa. Olha o status da pessoa. O que ela fala? Ela fala de Jesus ou ela só fala no que ela vê o dia inteiro? Quer medir a espiritualidade de alguém? Olha o status dela. Olha o Face. Pergunta o que ela assiste. O que ela faz o dia inteiro. Às vezes a gente chega na igreja, às vezes a gente vê um culto online desse e a gente diz: gostei dessa palavra. O louvor não foi bom. A igreja não está boa. Esse negócio de quarentena. Bota a culpa num monte de coisa, queridos. Aí começa a desanimar, aí começa a esfriar, aí o diabo fica lá. Tá dando certo. Não, querido, nós temos que agir diferente, nós temos que nos animar uns aos outros e dizer assim: não, tá em quarentena, mas vamos lá, vamos evangelizar pelo WhatsApp, vamos conversar com o membro da nossa cela, vamos fazer alguma coisa junto. Não desanimar. Quando alguém, queridos, fica frio espiritualmente, ele não consegue ler a Bíblia, ele não consegue orar, ele não consegue ouvir conselho de ninguém. Uma das características de que a pessoa não está bem espiritualmente é quando o líder dela vai corrigir, vai falar alguma coisa, a pessoa rebate. A pessoa não tem humildade para ouvir, dizer: deixa eu analisar. Não. E o diabo usa isso para esfriar muitos crentes. Muitos homens de Deus estão esfriando por causa disso. Então, queridos, não desanime, não pare de orar, não pare de ler sua Bíblia, busque o Senhor. O Érison deu uma palavra tão poderosa nesse domingo, queridos. Ele falou sobre isso, da gente não esfriar espiritualmente. A gente não pode, queridos, parar de ler esse livro, a gente não pode. Isso aqui, queridos, a gente tem que ser... A gente tem que respirar esse livro todos os dias. A gente tem que ler ele todos os dias. Você tem que dormir com ele. Para onde eu vou, eu levo minha Bíblia. Eu saio para o trabalho, eu levo minha Bíblia. Sabe por quê, queridos? Porque o momento que eu tenho, eu pego, eu estou lendo. Eu tô sendo alimentado da palavra de Deus. E isso tem me ajudado, queridos, a não esfriar espiritualmente. Sétimo ponto. Sétima estratégia. Ele usa a falta de fé para a igreja não crescer. Como assim, Osvaldo? Me dá um exemplo. O seu líder de célula chega lá com você e diz assim: cara, nós vamos multiplicar a nossa célula, mano. Vamos lá. Aí um lá da célula lá é o Tomé, né? É o incrédulo.
Olha, sei não. A gente está com 3 membros só. A gente não consegue ganhar ninguém para Jesus. A gente não consegue fazer um lanche legal. Como é que a gente vai crescer? Isso é falta de fé. Gente, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Você não vê o membro ali na cela, mas você declara: olha, eu declaro que essa cela aqui vai estar lotada, esse banco aqui é o fulano de tal que vai ocupar. Você sabe que eu faço isso na minha cela? Eu digo assim: olha, aqui aquele casal vai converter, vai sentar aqui nesse banco, ou vai sentar nesse outro aqui, e logo logo ele vai liderar essa cela, eu já vou passar para outro lugar. Eu fico declarando, eu fico profetizando isso. Tem que ter fé, irmão. É por isso que você nunca multiplicou sua célula, você não tem fé. Você só vê os pontos negativos, vê os pontos positivos na sua célula. A incredulidade é terrível. E onde o inimigo tem agido, tem trazido tantas incertezas no seu coração. Será que a célula vai multiplicar? Será que... Eu acho que esse negócio desse coronavírus nunca vai passar. Não, vai passar sim, meu irmão. Tenha fé, e quando passar, Deus vai te usar para você fazer coisas poderosas para o Senhor. Deus quer usar você, mas você precisa ter fé. Nós temos que ter fé. Queridos, eu sonho alto, eu não paro de sonhar, eu tenho fé em Deus. Não é porque eu mereço, não é porque eu vou fazer, não. É porque eu tenho fé e porque eu creio que a graça de Deus é maior, e Ele pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Amém? Então todas as vezes que você ouvir alguém com falta de fé, repreenda essa pessoa com muito amor e carinho. Repreenda. Qual foi o problema do povo de Israel? Por que o povo de Israel era para passar só 40 dias no deserto? Mas qual foi o problema? Eles não tiveram fé. Eles começaram a reclamar, a murmurar. E o que aconteceu? Em vez de passar 40 dias, passaram 40 anos. Cada dia que eles reclamaram, que era para eles passar lá, Deus aumentou 1 ano. Então é importante a gente ter fé. E é interessante que só entrou Caleb e Josué na terra prometida. Foram os 2 que tiveram fé. Os outros ficaram tudo: ai, tem um monte de gigante. Ai, olha, não sei, acho que a gente vai morrer tudinho. Josué e Caleb falaram o quê? Nós vamos comer eles igual pão, velho. Você que gosta de comer pão. Josué e Caleb falaram isso: nós vamos entrar lá e vamos comer ele como se fosse pão. Os caras tinham fé, meu irmão. E a prova disso é que eles entraram. Josué, cara ousado, pegava o exército e ia para cima. Então nós temos que ser assim também. 8º item. 8ª estratégia do diabo. Ele coloca medo. Ele coloca vergonha em cada um de nós. Gente, quantas pessoas com tanto potencial aqui na nossa igreja. Queridos, eu estou imaginando aqui, a igreja está vazia, mas eu estou imaginando aqui que está todo mundo aqui. E eu fico olhando aqui, eu fico vendo pessoas aqui que podem ser grandes líderes. Grandes líderes. Pessoas que têm um potencial incrível, que falam bem, que têm estratégias. Meu Deus! Deus está falando com você. Perca esse medo, perca essa vergonha. Eu tenho medo de liderar uma célula, não dá conta. Não, meu irmão, você é capaz. Você é capaz. Muitas pessoas não fazem a obra de Deus por terem medo, vergonha, principalmente por se sentirem inferiores às outras. Você acha que eu sou melhor do que você porque eu estou pregando aqui? Você acha que o pastor é melhor do que a gente? Você acha que o Eros, que eu? Nós não somos melhores que vocês. É só a graça de Deus que é sobre nossa vida e que nós podemos fazer alguma coisa. Então, se você entender isso, queridos, você ter fé e você dizer assim: não, Deus não me deu o espírito de covardia, Deus me deu o espírito de ousadia, eu vou para cima. Eu aceito o desafio de liderar uma cela, eu aceito o desafio de discipular alguém, eu aceito o desafio de estar no ministério, de ajudar, de fazer alguma coisa para Deus. Você não é medroso, você é corajoso. Você é corajoso.
O Espírito Santo está em você. E se Ele está em você, você tem coragem, você tem ousadia, você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Gente, eu sofria muito com medo, com vergonha. Eu tinha muito isso. Mas o meu discipulador foi tratando na minha vida. Ele colocava para me orar pela oferta na cela. Ele me colocava para me orar pelo lanche. Aí de vez em quando eu dava a palavra. E pá. E hoje, queridos, eu estou pregando aqui. O medo, a vergonha foi embora. Porque o Deus que está na minha vida, que está na sua vida, é maior que tudo isso. 9º item. 9ª estratégia do diabo. Olha só, isso aqui é muito forte. A 9ª estratégia do diabo é pecado escondido na igreja. Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e a deixa alcança misericórdia. Queridos, infelizmente na igreja pode haver pessoas em pecado oculto, que às vezes está fazendo coisas erradas, mas não consegue se libertar, e fica na frente das coisas, e fica liderando, e fica fazendo coisas erradas. Querido, isso é muito sério, isso é obra de Deus. E o pecado escondido na igreja é um prato cheio para o diabo bagunçar na igreja. Porque o diabo é um acusador, ele é legalista. Se tem uma legalidade no lugar, lá ele entra, e lá ele bagunça, e lá ele faz a bagunça dele. Então, não pode haver dentro da igreja, queridos, pecado oculto. Se você está fazendo alguma coisa errada, procure seu discipulador, abra seu coração e diga: não, eu tô sendo pedra de tropeço para meus irmãos. Queridos, quantos de nós, queridos, já fizemos coisas erradas que atrapalhamos até alguém de entregar a vida a Jesus? Um mau testemunho, uma má atitude. Isso é muito sério, isso é muito forte, querido. O pecado, queridos, aonde há o pecado, o Espírito de Deus não habita. Não adianta fazer a cela com lanche legal, não adianta falar bonito, não adianta estudar a Bíblia, mas não ter uma vida de pureza e santidade diante de Deus. Isso é muito sério, isso é muito forte, queridos. Muito forte. Meu Deus. Nós temos que ter essa sensibilidade de Deus para a gente ouvir o Espírito Santo. Último item, queridos, que eu quero finalizar, é a falta de compromisso. O diabo quer colocar na igreja um monte de crente que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a sua célula, que não tem compromisso com o seu discipulador, no discipulado, com o seu liderado, com a sua liderança. Ele quer colocar pessoas assim dentro da igreja, porque eles vão esfriar espiritualmente uns aos outros. Nós temos que ter compromisso com a obra de Deus. Você está liderando uma célula, não deixe de fazer a célula por qualquer coisa. Faça a sua célula. Ai, mas foi tal coisa e tal, lá. Eu já vi tanta desculpa a pessoa não fazer célula. Tanta desculpa, gente. Para a gente não fazer uma célula tem que ser um negócio doido mesmo, que não dê da gente fazer. Deus não quer isso de você, Deus quer compromisso. Deus quer compromisso, Deus quer que você seja pontual nos horários. Deus quer que você seja alguém que Ele possa contar nessa terra. Se Deus olhasse hoje aqui para a igreja, Ele poderia contar com você? Deus leva muito a sério, queridos. A gente tem que ter compromisso com Ele. Compromisso com o reino de Deus. Deus está chamando você para ter compromisso com a obra dEle. Tem pessoas, queridos, que vêm para a igreja no domingo, que vêm para o Difflin, mas não tem um compromisso com Deus. A igreja não é um clube, que você vai no final de semana, você aparece lá, legal, tomou banho lá na piscina, comeu um churrasco, jogou uma bola, foi embora para casa. A igreja não é isso, a igreja é mais que isso, queridos. Você precisa entender isso.
Deus não quer de você falar com você de vez em quando. Ele quer que você tenha compromisso com Ele. Compromisso. E o diabo quer que a igreja fique cheia de um monte de crente que não tem compromisso com nada, com Deus, com ninguém. Não obedece ninguém, não respeita ninguém, dá mau testemunho, mente, engana, adultera, rouba, mente, faz tudo que não agrada a Deus. Deus não quer isso de nós. Ele quer pessoas sérias, Ele quer pessoas com compromisso com Ele, Ele quer pessoas que digam não ao pecado, que digam não àquilo que não agrada a Ele. Então, queridos, o diabo está usando essa estratégia, falta de compromisso. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso. Tem pessoas que usam de texto bíblico para distorcer. Graça, preste bem atenção, graça é favor imerecido. Você não merece, mas Deus te dá. Só que quando você recebe a graça, por você receber a graça, você tem que retribuir aquela graça caminhando em santidade. Você está me entendendo? Não é pecando, vou pecar porque a gente é salvo pela graça, eu vou pecar mesmo, mas depois peço perdão para Deus, vou lá. Uma vez eu conversei com um jovem de uma outra igreja, e eu tive muito problema com masturbação, quando eu me converti. E eu estava falando que isso era pecado, e eu confrontando ele, falando e tudo, e ele disse para mim, não, eu me masturbo, mas eu vou lá e eu peço perdão. Quando eu estou com vontade, eu vou lá, me masturbo, peço perdão para Deus e pronto. Queridos, isso é brincar com a graça de Deus. Deus não quer isso. Deus quer que a gente tenha compromisso com Ele. Deus quer fazer da gente, queridos, pessoas compromissadas e sérias no reino dEle. E que essas estratégias do diabo não façam efeito na nossa vida, nem nessa igreja. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, queridos. Eu convido a você a colocar a mão no seu coração e elevar o seu pensamento no Senhor. Talvez você está cedendo a alguma dessas estratégias do diabo. Talvez você tem feito algo aqui que o Senhor não tem se agradado, mas hoje à noite o Senhor trouxe essa mensagem para que você possa entender que essas estratégias impedem de o reino de Deus avançar, que você possa dizer não a todas essas estratégias do diabo, para que você possa sim somar no reino de Deus, ser alguém que some, ser alguém que realmente não divida, mas que ajunte. Não seja aquele que espalhe, seja aquele que ajunte. Seja aquele que ame, não seja aquele que odeie. Seja aquele que faça o bem, não seja aquele que faça o mal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Pai, eu oro, Senhor, pela vida de cada pessoa que está me ouvindo, Pai. Cada pessoa que está ouvindo agora, Senhor, essa ministração da palavra, Senhor. Deus, que essas estratégias do diabo na vida de cada um que está me ouvindo caia por terra no nome de Jesus. Senhor, eu declaro, Pai, o crescimento e a multiplicação. Deus, eu declaro que todo sofisma do diabo, toda mentira, todo engano nessa igreja, Pai, na Pastor Tchalmerim, está cancelada, está anulada no nome de Jesus. Eu declaro uma liderança que vai somar, eu declaro liderados junto com seu líder, eu declaro líderes de célula crescendo, essa igreja rompendo e a glória do Senhor sendo Deus manifesta com grande avivamento, com grande crescimento nessa cidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você puder dar um forte aplauso aí na sua casa mesmo, aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é digno de louvor, de glória e de honra. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa penetrar no seu coração e que o Espírito Santo tenha ministrado de uma forma poderosa na sua vida, em nome de Jesus.